Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou Roberta Hoff. Eu queria começar o vídeo de hoje fazendo alguns agradecimentos e umas observações. Queria agradecer a todas as pessoas que estão consumindo o conteúdo que eu estou postando, a todos os comentários, a todos os likes. Eu fico muito feliz de saber como vocês se sentem assistindo ao que eu tenho publicado. Eu só gostaria de fazer um adendo. Eu não sei se está todo mundo ciente, mas o YouTube é tipo um grande Uber. Tu gasta muito tempo, trabalho, material, conhecimento adquirido e energia para publicar. E a plataforma fica com cerca de 30% de tudo que é arrecadado pelo criador de conteúdo. Mas não é só isso. Para começar a monetizar um canal, tem que ter pelo menos 4.000 horas de visualização em um ano e 1.000 inscritos. Eu criei esse canal no dia 10 de outubro de 2023. Ele monetizou ainda em dezembro de 2023. Mas isso não significa que eu esteja ganhando dinheiro com ele. Eu estou trabalhando com algo que eu gosto. Sempre gostei desse tipo de conteúdo. Mas ainda estou trabalhando de graça. Então eu agradeço a toda a audiência que os meus vídeos estão tendo, mas saibam que o meu principal objetivo não é ganhar rios de dinheiro e ser uma vlogueira famosa, ou viajar. É pagar as fraldas geriátricas e os remédios da minha mãe, e sustentar os meus 5 cachorros resgatados que eles precisam de ração e veterinário. Assim como todo mundo, eu tenho alguns problemas pessoais, e agora vem um disclaimer, tá gente? Por favor, se você quer fazer uma crítica ao meu trabalho, pode fazer, eu acho que não dá pra melhorar sem ouvir crítica. Mas entendam, façam as críticas como vocês gostariam que fizessem críticas ao trabalho de vocês. Um pouco de empatia é só o que eu peço. Eu tenho respondido a literalmente todos os comentários. Lembrem-se, críticas são sempre muito bem-vindas. Não tem como evoluir sem ouvir o que os outros pensam e ouvir o que está fazendo de errado. Mas tentem ser empáticos e educados, por favor. Eu só estou falando isso nesse momento porque teve uma pessoa que, além de me chamar de desumana em um dos vídeos que eu não estava muito bem e ele era muito longo, foi em comentários que me elogiavam nesse mesmo vídeo e começou a me pôr pra baixo. O comentário dirigido a mim eu entendo, mas a outras pessoas não, porque isso não vai me ajudar a melhorar. Eu volto a repetir, eu já recebi muitas críticas e eu tenho tentado melhorar para suprir as necessidades do público que me assiste, mas essa última foi bem desnecessária. Eu vou agradecer a todos vocês, a todos que deixam comentário, isso engaja os vídeos, é muito importante. Continue assistindo o canal. Eu tô melhorando aos poucos. Eu comecei faz menos de 3 meses. Vamos dizer que eu ainda tô meio verde fazendo esses vídeos, tá? E eu tô aprendendo com vocês. Então só um pouco de paciência é o que eu peço. Feitas as explanações, vamos ao caso de hoje. Quando tudo parecia perfeito na vida da Amber e da sua amorosa família, algo terrível acontece, vindo de alguém que ninguém podia imaginar. O caso da família Daniels. Esse caso se passou em uma cidade chamada Santa Claus, que traduzindo vira Papai Noel, né gente? Santa Claus é uma cidade que fica a cerca de 145 quilômetros de Savannah, na Geórgia, e era uma cidade muito pequena, com pouco menos de 300 habitantes. Eles eram muito unidos e muito amigáveis. A cidade tem um nome muito peculiar e as suas ruas também. Todas elas tinham nomes natalinos, incluindo o nome das renas do Papai Noel. Os postes de luz eram pintados de vermelho e branco como uma bengala doce. Santa Claus foi fundada em 1941 por um fazendeiro local. Ele a nomeou daquele jeito porque ele esperava que isso atraísse turistas para o seu negócio de nozes e o seu motel. Ele pensou que se as pessoas estivessem passando pela rodovia e olhassem para a placa, elas parariam por curiosidade na cidade. O lema da cidade era a cidade que adora crianças. Tinha até uma placa que dava as boas-vindas à cidade com o velho Papai Noel parado do lado. Nessa cidade morava um homem chamado Danny Daniels e sua esposa, Kim Daniels. Primeiro a gente vai falar da Kim. A Kimberly Denise Daniels, anteriormente Kimberly Lamp, nasceu no dia 25 de fevereiro de 1964. Infelizmente, quando ela tinha apenas 3 anos, o pai dela foi assassinado bem na frente dela, supostamente por roubar galinhas para alimentar sua própria família. A mãe da Kim abandonou ela e seus irmãos e eles foram jogados no sistema de adoção. Quando ficou um pouco mais velha, a Kim ficou viciada em drogas e álcool. Ela perdeu o contato com os irmãos e nunca aprendeu a lidar com o assassinato do pai e o abandono da mãe. Ela esteve em 13 lares adotivos em um ano e 52 no total. Finalmente, um casal chamado Mary Grace e Jimmy Driggers, em uma cidade chamada Alma, abriram sua casa para Kim quando ela tinha 12 anos de idade. A Kim era muito desafiadora, ela xingava, ela gritava, estava sempre se metendo em problemas. Mas por mais que ela fosse difícil de lidar, havia algo na Kim que a tornava muito adorável. A Mary Grace admitiu que foi difícil, mas eles queriam ser aqueles que iam dar a ela o amor que ela nunca teve. Então eles acabaram adotando ela. Infelizmente, a vida ainda não era tão boa para Kim, e ela abandonou o ensino médio e morou nas ruas.
Ela acabou se casando quando ela tinha 21 anos e em 1985 ela teve uma filha, que ela chamou de Brandy. O relacionamento com o pai da Brandy terminou em divórcio porque ela era muito instável e o marido também. Mas ele era mais capaz de cuidar da filha deles, então ele conseguiu a custódia da Brandy. A Kim realmente queria ser amada e ela acabou pulando de um homem para o outro porque estava desesperada para tentar encontrar o amor verdadeiro. Eventualmente, ela foi morar com outro viciado em drogas em 1986 e teve a sua segunda filha em 1987, chamada Amber. Em 1989, ela descobriu que teria gêmeos e os chamou de Bryant e Brooke, um menino e uma menina. O pai das crianças acabou abandonando eles logo após eles nascerem e a Kim estava novamente sozinha. Nessa época, a Kim estava completamente sobrecarregada. Ela tinha uma tonelada de novas responsabilidades. Ela estava desempregada e ainda estava viciada em drogas. Então, os 3 filhos da Kim acabaram sendo levados pelo Departamento de Família e Serviços Infantis, o DFC. Os gêmeos ainda eram bebês na época. Kim teve que encontrar um lugar barato onde pudesse morar, e ela finalmente se mudou para um trailer em Lyons, Georgia. Ela queria os filhos de volta, mas ela continuava no vício. Mas ela disse que ia continuar tentando ficar limpa, para ter os filhos de volta. A Kim estava no fundo do poço, era a primavera de 91, e ela decidiu que precisava de ajuda. Então ela foi a uma igreja local. A igreja se chamava Igreja Pentecostal de Mount Vernon. Ela ouviu dizer que essa igreja recebia pessoas que estavam muito desesperadas. Outras igrejas rejeitavam essas pessoas, mas essa igreja não fazia isso. O reverendo Ray Wood disse que as pessoas chamavam sua igreja de um lugar onde um bando de bêbados e viciados em drogas frequentavam. E esse foi o melhor elogio que ele recebeu, porque essas são as pessoas que Jesus estava tentando ajudar. Nessa época, a Kim estava morando no seu carro, e tudo que ela tinha estava naquele carro. A esposa do reverendo Christy Wood ajudou pessoas no passado a encontrar lugares para morar e a conseguir comida. O Ray e a Christy decidiram ajudar a Kim, com uma condição. Ela tinha que cuidar dos seus demônios primeiro. Ela tinha uma audiência no tribunal por agredir um policial. Eles oraram, rezaram para que tudo corresse bem e isso aconteceu. O tribunal deu a ela uma sentença reduzida. Ela foi colocada em liberdade condicional em vez de acabar na prisão, e ela considerou isso um milagre. Isso a levou a ser batizada pelo reverendo Wood. Agora, a Kim precisava de um emprego, mas era uma cidade muito pequena e isso foi bem complicado. Só que a igreja ajudou novamente, conseguindo um trabalho em uma fábrica de plásticos local. Ela estava completamente limpa agora. Seu próximo passo era recuperar os seus bebês, ter uma família amorosa um dia, até mesmo um casamento amoroso com um homem bom. Por ser muito bonita, a Kim tinha vários homens interessados nela, alguns até casados. Ela desconfiava de todos, e com razão, pelo que já tinha acontecido com ela. Então ela finalmente conseguiu seu próprio apartamento. Ela sabia que se quisesse seus filhos de volta, ela precisaria de um lugar seguro e limpo para eles morarem. Então ela fez isso. O apartamento estava mais limpo do que já tinha estado nos últimos anos. Ela treinou para cuidar dos filhos, aprendeu como lidar com crianças, como cuidar delas, e ela conseguiu os 3 filhos de volta. A Amber, que tinha 4 anos, e os gêmeos que estavam com 3 anos. A Amber disse que o dia que o serviço social permitiu voltar para casa, para sua mãe, foi provavelmente um dos melhores dias da sua vida. A Kim estava focada exclusivamente nos seus filhos, nada mais. Só que havia um homem que estava esperando a chance de falar com ela. Ele a viu pela cidade. Ele também ia muitas vezes à casa dela entregando correspondência. Ele era o carteiro local, um homem chamado Danny Daniels. Danny era um pai solteiro, ele tinha uma filha de 11 anos, o nome dela era Jessica. Ele e sua ex-mulher tinham a adotado. Ele já havia se casado 2 vezes e acabou ficando com a custódia da Jessica. Agora, o Danny estava na casa dos 40 anos. Ele estava estabelecido, tinha um bom emprego e estava procurando uma família. Ele era muito exigente sobre quem entraria na sua vida, pelo bem da Jessie. Danny e Kim tinham algo em comum. Para superar o vício em álcool, eles se encontravam sentados em círculos em um grupo de apoio local. Eles começaram a conversar, se conheceram, se apaixonaram e começaram a namorar. Com a confiança mútua, o Daniel começou a frequentar a igreja da Kim. E o próximo passo foi apresentar as crianças. Tudo estava indo muito bem, porque as crianças se adoravam. A Jessica adorou os gêmeos. Ela não teve irmãos, então para ela foi fantástico cuidar de 2 crianças pequenas. Danny tinha uma casa grande em Santa Claus, ficava no final da rua Dasher. A sua casa era a única na região que não era um trailer como a maioria das outras casas na área. Era uma casa estilo rancho. A casa tinha muito espaço para as crianças brincarem e acomodaria muito bem a família mesclada, porque tinha 4 quartos, uma grande cozinha com área de jantar e 2 banheiros completos. Quando Danny finalmente soube que encontrou tudo o que procurava para completar sua vida,
então ele pediu a Kim em casamento. No dia 13 de dezembro de 92, Kim e Danny estavam oficialmente casados. Jessie foi a dama de honra, Amber, Brooke e Bryant carregaram os anéis. A filha mais velha da Kim, a Brandy, que estava fora da família nessa época, foi convidada para visitar eles de vez em quando. Ela estava morando com o ex da Kim, seu pai biológico, mas agora que eles estavam resolvidos, eles a convidaram para vir a qualquer hora e o pai da Brandy concordou com isso. Então ela começou a passar as férias e fins de semana com a família. Era perfeito, eles tinham prática suficiente como pais. Então seguiram em frente e se inscreveram para fazer um curso de 10 semanas para se tornarem pais adotivos. O sonho da Kim. Ironicamente, no outono de 95, o mesmo departamento de trabalhadores de serviços familiares e infantis que haviam feito o trabalho de tirar as crianças da Kim, agora estavam trabalhando com ela para encontrar vagas para filhos adotivos. Logo, a Kim estava acolhendo crianças o tempo todo. Alguns ficavam um pouco antes de serem adotados, outros ficavam mais tempo até encontrarem colocações mais adequadas. Mas não importava o quão curta fosse a estadia. O Danny e a Kim tratavam cada criança como se fossem seus. Porém, havia uma garotinha que pode ter sido um pouco mais especial do que o resto. O nome dela era Joanne Mosley. A mãe da Joanne a negligenciava e ela havia sido recentemente removida da sua casa. Ela precisava de cuidadores pacientes, pessoas que entendessem do abuso que ela sofreu e que lhe dessem uma sensação de estabilidade até que o Estado conseguisse descobrir o que fazer a seguir. A Joanne era uma linda menina de 8 anos, ruiva com sardas. Ela parecia ser a irmã da Jessica. As crianças realmente se conectaram com a Joanne, especialmente a Amber. Elas tinham exatamente a mesma idade. A Amber disse a Kim que sabia que Joanne seria sua melhor amiga. A Kim tinha muita empatia por pessoas que perdiam os filhos, pois isso já tinha acontecido com ela. Ela entendia que isso podia acontecer por dificuldade, e não pela pessoa ser uma pessoa ruim. No entanto, a Joanne parecia estar sofrendo de alguma forma. Ela era muito agressiva e isso podia ser sinal de inquietação por algo que ela não falava. A Joanne até ameaçava a Kim, mas ela levava tudo na brincadeira, afinal era uma criança de 8 anos. Mais tarde, a Joanne implorou para que ela deixasse ver a mãe. Ela sentia muita falta da mãe dela e mesmo que ela realmente chamasse Kim e Danny de mãe e pai e se sentisse amada por eles, ela se preocupava com a mãe. Ela amava a mãe e mesmo que ela não estivesse em condições de criá-la em um ambiente seguro, ela ainda queria ver como ela estava. A sua mãe podia estar com fome ou não estar bem. Então a Kim começou a se sentir mal pela Latrell, a mãe da Joanne. Ela pensou que talvez ela pudesse ajudá-la a reunir a família de alguma forma. No entanto, era contra as políticas dos DFCs permitir que as crianças adotivas vissem seus pais biológicos. A Kim, no entanto, contatou a Latrell e finalmente concordou em levar a Joanne para uma visita. Se ela soubesse o quanto essa visita não autorizada iria mudar sua vida para sempre, ela não teria feito isso. A Kim dirigiu quase 80 quilômetros de distância até o condado de Bacon para uma pequena reunião supervisionada. Ela estava preparada, mas não preparada para o que estava prestes a testemunhar. Ela não tinha esquecido de onde tinha vindo, mas ela tinha chegado tão longe na vida nesse momento que não estava acostumada a ser exposta ao total desgosto que a família Mosley estava vivendo. A casa era pequena, estava cheia de tapete mofado, tinha comida estragada, insetos e fios saindo do chão e das paredes. O telhado estava vazando. Estava uma bagunça. Ela ficou chocada com a condição da casa e também trouxe de volta muitas lembranças que ela havia tentado apagar. A Joanne e a sua mãe se abraçaram e conversaram. Elas passaram algumas horas juntas, então a Kim e a Joanne fizeram o caminho de volta para Santa Claus. Sempre que a Kim se encontrava com a Latrell, ela lia o evangelho, ela conversava muito com ela, tentando mudar a mulher, como ela mesma havia mudado. Só que, em algum momento, a Latrell mencionou que tinha um filho com quem ela estava preocupada. O nome era Scott Taylor. Taylor era o nome de solteira da Latrell, e Scott era meio-irmão de Joanne, de um relacionamento anterior. Ele tinha cerca de 17 anos na época em que a Kim sentou-se lá com Latrell, confortando-a enquanto ela confidenciava a Kim sobre o passado de Scott. Latrell estava chorando, ela explicou que o Scott nasceu com um defeito cardíaco e só foi descoberto quando ele tinha 4 anos. Isso era verdade, o Scott teve que passar por uma cirurgia cardíaca aberta muito intensa. Só que a cirurgia foi um sucesso completo. A Latrell usava isso mais como uma história triste de qualquer outra coisa. Ela queria que a Kim se sentisse mal por ela. Muitas pessoas diziam que isso era para se defender caso outras pessoas a acusassem de ser uma mãe relapsa. A Latrell teve alguns casamentos fracassados. Ela sofreu abusos e todos os seus filhos também. Nesse momento, ela morava com 5 filhos: o Ralph, George, Liz, Steve e o Scott. O pai do Scott o abandonou quando ele tinha apenas 8 anos. Ela estava criando 5 filhos com assistência social, morando em um trailer em Alma.
Latrell não estava contando aqui em toda a história. A verdadeira história da infância do Scott era muito diferente. Aparentemente, o Scott tornou-se viciado em drogas e álcool quando ele tinha apenas 11 anos de idade. O irmão do Scott, o George, foi enviado para um hospital do estado para dependência. O outro irmão do Scott, o Steve, tinha graves problemas de saúde mental. Ele até jogava facas em Latrell. Ele batia na Liz e no Scott regularmente, deixando eles com hematomas. Gritos eram frequentemente ouvidos vindo do trailer de Latrell. Então, em algum momento, um vizinho acabou ligando para a polícia. Depois de uma verificação, uma assistente social disse que a condição era deplorável, mas as crianças restantes nunca foram removidas de lá. No ensino fundamental, em vez de obter ajuda para o Scott, a sua professora decidiu colocar uma tela em volta da mesa dele, para que ele parasse de incomodar ela e as outras crianças. Ele foi tratado como um animal. Scott nunca comia. Sempre houve turbulência em sua vida. Cada vez que alguém chamava o DFC, a Latrell fazia a família se mudar para outro lugar. Scott teve problemas com a lei quando tinha apenas 11 anos. Ele invadiu o trailer de um vizinho para roubar comida. Latrell estava usando todos os fundos da Previdência Social em drogas em vez de conseguir comida e ajuda para eles. Embora isso tenha sido ruim, ele foi removido do convívio da Latrell. E depois, sua tia paterna ficou com a custódia. O Scott ficou em liberdade condicional por 1 ano após a sentença. Depois de um tempo com sua tia e o tio, o Scott estava indo muito bem. Ele estava de volta aos trilhos na escola e teve a oportunidade de uma vida estável, mas não por muito tempo. Ele decaiu novamente por causa da Latrell. Ela assediava a família, perseguia, gritava do lado de fora da casa e acusava o casal de ficar com o filho dela. Havia especulações de que ela precisava que as crianças ficassem com ela para que ela conseguisse mais dinheiro do Estado, e esse era o maior motivo para ela querer lutar pelos filhos. Na minha opinião, esse é o tipo de assistencialismo que o Estado faz para dizer que faz alguma coisa. O certo seria ter regras para receber o dinheiro do Estado, provando que os filhos estão bem alimentados, frequentando a escola. Mas enfim, os tios do Scott, depois de não aguentarem mais, infelizmente deixaram o Scott na delegacia. Como nenhuma família queria o Scott, o Estado o colocou de volta com a Latrell. Um vizinho chamou a polícia dizendo que o Scott estava lá fora gritando a plenos pulmões, dizendo que ele ia matar ele mesmo, aquela mãe adoradora do demônio. Os vizinhos também relataram que ele ameaçou matar uma garotinha no dia anterior e até apontou uma arma de ar comprimido pro rosto dela. Naquele momento de frustração, um vizinho gritou com a polícia dizendo que se eles não fizessem algo, os moradores fariam. Então não era para se surpreender se ele acabasse morto. Então Sylvia o acolheu. Ela dedicou tanto tempo pro Scott. A primeira coisa que ela fez foi colocá-lo em uma escola especial para crianças que sofriam de transtornos mentais. Ele era muito antissocial. Ele nunca parecia ser capaz de fazer amigos e estava sempre super ansioso. Ele estava mesmo com medo de coisas imaginárias que não existiam. Ele dizia ao terapeuta que estava com medo de ser morto, e ele desenvolveu um monte de amigos imaginários com quem ele conversava o dia todo, e até mesmo um rato de estimação imaginário. A Sylvia disse que essa era a única maneira que ele achava que ele sabia lidar com a sua dor. Amigos imaginários que ele podia controlar para que não pudessem prejudicar ele. Ele sempre dizia às pessoas que ele não tinha permissão para brincar com elas, porque ele tinha uma grande cicatriz no peito. Provavelmente ele estava apenas repetindo o que ouvia da Latrell. O Scott foi diagnosticado com TDAH. Foi prescrita Ritalina para ele. Eles tinham especialistas vindo para avaliar ele em escolas especiais e às vezes ele era feliz e educado. E então uma mudança acontecia e ele amaldiçoava e não tomava os remédios. A mudança era o aparecimento da mãe. Latrell não descansaria até trazer Scott de volta. Ela contou a Kim como ela lutou contra o sistema, como eles mentiram sobre ela e levaram ele embora ela nunca tenha feito nada de errado. Mas os relatórios, por outro lado, afirmavam que ela começou a assediar a Sylvia. Ela estava amaldiçoando ela com câncer e qualquer outra pessoa que estivesse em seu caminho. Ela ameaçava os assistentes sociais, dizendo que suas famílias acabariam mortas se continuassem mexendo com ela. Depois, o Scott foi encontrado derramando gasolina no cortador de grama da Sylvia, no chão do quintal. Eles estavam com medo porque ele também havia mencionado que gostava de brincar com fogo. Ele voltou e foi avaliado novamente e eles o diagnosticaram com um transtorno de identidade. A própria Latrell foi diagnosticada com borderline. Parecia que ele estava caindo em um estado delirante cada vez mais profundo. Ele disse aos médicos que a mãe dele praticava bruxaria e que realmente funcionava, que ela lançava maldições nas pessoas. Ele disse que os demônios saíam das paredes e ele estava com medo deles porque os demônios podiam machucar ele. Esta é provavelmente a realidade que a sua mãe lhe ensinou. Ele praticava automutilação, crueldade com animais e tinha depressão profunda. O Scott tentou tirar a própria vida com apenas 12 anos de idade, enforcando-se.
Nessa época ele estava de volta com a Latrell, e ela chegou bem a tempo de derrubar ele. O Scott perseguiu seu irmão mais velho com uma 22 atirando nele na calçada. Ele abandonou a escola na 10ª série e estava no nível de leitura da 4ª série. Desde quando ele tinha entre 14 e 17 anos, ele se envolvia em atos criminosos. Ele até roubou carros com o irmão. O Scott tinha mais de 1,80 m de altura e pesava menos de 55 quilos quando chegou aos 17 anos. A Kim não tinha ideia de tudo isso que já tinha acontecido. A Kim não sabia de nada disso, ela só sabia o que a Latrell tinha dito a ela. Ela disse que estava louca de preocupação com o Scott, que ele iria embora por semanas a fio e nem mesmo ligava ou mantinha contato. A Latrell disse que achava que ele provavelmente estava morando nas ruas. A Kim disse que queria conhecer o Scott, ela achava que podia ajudar a família da Latrell, com a religião, assim como a sua foi ajudada. O problema era que ninguém na família da Latrell realmente queria ser ajudado, ou estava pronto para isso. O Scott chegou a frequentar a igreja que os Daniels frequentavam, mas não fez muita diferença para ele. A Latrell também ia à igreja, porém parecia usar a igreja como um recurso sem mudar nada na sua vida. Ela pedia empréstimo para poder pagar contas médicas ou comida, mas havia especulação de que ela estava apenas gastando dinheiro com drogas. Ficou claro que a Latrell não estava fazendo nenhum progresso. Ela também parecia estar determinada a atrapalhar o progresso da Joanne. Ela queria de volta e definitivamente havia raiva crescendo em relação à família de Daniels, especialmente em relação a Kim. O Scott começou a se aproximar dos Daniels. Ele estava começando a ficar cada vez mais conectado, vendo sua casa como uma espécie de porto seguro. E Joanne não estava mais na casa dos Daniels, ou em orfanato, ela agora tinha voltado com a Latrell mais uma vez em caráter experimental. Os Daniels fizeram um convite a Scott para ficar com ele se ele precisasse. Ele gostou da ideia, ele tinha comida e um teto sobre a cabeça. E fazia sentido que ele preferisse estar lá ao invés de estar na casa da Latrell ou nas ruas. Nesse momento, o Scott conheceu a Maria Spivey. Como ele não tinha a maturidade que era característica da sua idade, seus relacionamentos também não eram assim. Foi complicado para ele começar a namorar. Mas de alguma forma as garotas o viam como misterioso e atraente. Então não foi difícil para ele encontrar namoradas. O relacionamento com a Maria foi difícil. Ela engravidou e deu à luz a um menino que ela deu o nome de Joshua. Mas o Scott não tinha capacidade nem estava pronto para ser pai. Então a Maria, com seus 18 anos, voltou para a casa dos pais para criar o garoto. O Scott ia visitar o filho de vez em quando. Ele morou um tempo com a Lisa, sua irmã. Ela disse que ele era incrível com as crianças, ele brincava com os filhos dela o tempo todo, e eles o amavam. Até imploravam para que ele ficasse ou voltasse o mais rápido possível para brincar. Ele também foi uma boa babá para os amigos dela. O Scott continuava frequentando a casa dos Daniels, e eles começaram a notar um padrão. Sempre que a filha adolescente do Danny, a Jessie, estava por perto, o Scott estava perto dela. O Danny estava de olho no Scott e percebeu que ele parecia flertar com a Jessie. O Danny ficou tranquilo porque sabia que o Scott o respeitava e não ia fazer nada de mal com a filha. Afinal, a Jessie tinha apenas 14 anos. Não foi um problema até que a Jessie abordou seu pai sozinha, dizendo que se sentia desconfortável perto do Scott. Ela disse a Danny que ele era estranho e ela o viu jogando coisas em animais, até mesmo nos seus próprios cachorros. O Scott continuou ligando para falar com a Jessie no telefone. Um dia eram 23 horas e ninguém atendeu. Então o Scott continuou ligando, desligando e ligando de novo. Ele era muito obsessivo. E o Scott tinha esse caráter obsessivo. Ele não precisava falar com a Jessie. Não havia nada, não havia assunto urgente para discutir com ela. Ela tinha 14 anos, era uma noite de aula. Mas o simples fato dele não poder falar com ela naquele momento deixou ele obcecado com isso. Esse traço de caráter mais tarde provaria ser algo que havia consequências devastadoras. O Danny decidiu que tinha que falar com o Scott. Ele foi até o trailer que o Scott estava morando. Pediu para entrar e apenas firmemente disse que o objetivo era manter a sua família no caminho certo. Que eles estavam constantemente acolhendo novas crianças. E de acordo com as diretrizes da agência, seria melhor que não houvesse nenhuma pessoa nova com quem eles precisassem se ajustar. Especialmente pessoas que não vão ser uma presença permanente na família. No que diz respeito a Jessie, era simples. Ela era muito jovem para namorar e muito jovem para sair como amiga de um garoto, especialmente da idade dele. E foi isso. Não houve gritos, não houve brigas, nem respostas, nada. O Scott nem sequer se envolveu de verdade. Ele apenas sentou lá e, como era o seu comportamento, ele não fez contato visual. Mas ele pareceu entender e concordar em obedecer. A partir daí, o Scott não foi mais à casa dos Daniels. Eventualmente, ele voltou com a Maria, que engravidou do segundo filho, na primavera de 1997. O bebê nasceria em novembro. Só que a Maria estava tendo um final de gravidez complicado. Ela não estava indo ao obstetra durante a gestação. Quando a bolsa estourou, ela foi levada às pressas ao hospital. Scott estava junto, mas a criança só viveu 1 hora e morreu logo em seguida.
Quando o Scott ligou para a mãe, ela colocou a culpa nele. Ela disse que o bebê pode ter morrido porque ele nasceu com um problema no coração. O Scott foi para a casa de um senhor, Jerry Johnson, de 60 anos. Ele tinha uma mesa de sinuca e deixava as pessoas jogarem e beberem lá. Ele era sozinho e ficava em uma cadeira de rodas. Lá, o Scott jogou sinuca e bebeu até as 3 horas da manhã, desabafando sobre a morte do seu segundo filho. Na casa dos Daniels, a Kim já estava planejando o Natal com todos os filhos que tinha em sua casa. Agora ela precisava fazer o orçamento da casa funcionar. Ela passou tantos natais sem presentes quando criança, era como se ela vivesse indiretamente através dos filhos agora. Os Daniels agora cuidavam de 7 filhos. Eles tiveram Jesse, de 16 anos, Amber, de 10 anos, os gêmeos Bryant e Brooke, de 8 anos, Amanda, de 9 anos, Corey, que tinha apenas 4 anos, e Gabriel, que tinha apenas 10 meses, que estava com eles praticamente desde o dia que ele nasceu. O Danny colocou todas as crianças na cama e lhes desejou uma boa noite. Por volta das 23 horas, todos na casa estavam dormindo, exceto Danny, que estava no telefone com um amigo, planejando uma viagem de caça. Depois que ele desligou o telefone, ele foi até o quarto principal, onde a Kim já estava dormindo profundamente, e o bebê Gabriel estava no berço na ponta da cama. Essa seria a última noite que os Daniels estariam juntos em família. Foi a última noite que eles diriam boa noite um para o outro. Essa noite não foi uma boa noite. Foi pouco antes do amanhecer da manhã de 4 de dezembro. Agora começa a visão da Amber do que aconteceu. A Amber estava dormindo pacificamente como qualquer outra noite, quando de repente ela acordou. Mesmo que ela não o tivesse visto por 2 anos, a menina reconheceu Scott. E ele estava gritando com ela para que ela acordasse, dizendo que ela precisava levantar. A Amber estava em estado de choque. Ao longe ela podia ouvir suas irmãs chorando no outro quarto. Scott disse a ela que eles deveriam ir embora da casa imediatamente. Ela disse que estava assustada e ouvindo as meninas chorando. Ela não sabia o que estava acontecendo. O Scott agarrou o braço dela e começou a arrastar ela pelo corredor. Ela estava muito confusa e perguntou onde estavam seus pais. Ele disse a ela que a mãe e o pai dela não estavam em casa, que eles já tinham saído com as outras crianças, que eles disseram a ele para irem buscar ela e as outras 2 irmãs mais novas, a Amanda e a Brooke. Mas pouco antes deles saírem pela porta da frente, a Amber se virou e viu seu irmão, de 4 anos, o Corey, escondido embaixo da mesa da cozinha. Ao longe, ela ouviu seu irmão mais novo, Gabriel, chorando. Ela perguntou por que eles os estavam deixando para trás. O Scott disse que a mãe e o pai voltariam para buscar eles. O Scott sempre havia sido bom com eles, então ela achou normal ir embora com ele. Todos eles entraram em uma van enquanto ele disse a elas que as levaria até os seus pais. Mas enquanto eles continuavam dirigindo pela estrada deserta, as meninas ficavam cada vez mais preocupadas e começaram a chorar, sem saber para onde elas estavam indo ou onde estavam seus pais. Depois de dirigir por mais de meia hora, o carro desacelerou e virou em uma rua lateral. Ele estacionou embaixo de uma ponte. O Scott então desligou o motor e disse a Amber para ir com ele enquanto fez Amanda e Brooke irem para frente da van. A Amber disse que ficou assustada e confusa. Ela não tinha ideia do que estava acontecendo. O homem começou a tirar suas roupas. Amber notou uma faca em sua bota e uma arma no chão do carro. Ele então avançou sobre a Amber, de 10 anos. Amber disse que nesse momento ela estava chorando. E ele disse que se ela não parasse de chorar, ele faria o mesmo com as outras 2. Então ela parou de chorar porque ela não queria que ele machucasse suas irmãs. Quando o Scott finalmente parou, ele ordenou a Amber que se vestisse novamente. A menina obedeceu enquanto o agressor saía do carro e voltava ao volante. Sem nenhuma palavra, o Scott começou a dirigir novamente. As 3 irmãs também ficaram em silêncio, aterrorizadas e em estado de choque. A Amber se perguntava para onde o Scott as estava levando. De repente, o carro parou. Era meio da noite, mas a Amber percebeu que eles estavam no topo de uma ponte. O Scott pegou a arma e forçou as meninas a saírem da van. Ele continuava ameaçando elas com a arma enquanto se aproximavam cada vez mais da beira da ponte. Abaixo havia um fluxo de água em rápido movimento. As 3 crianças assustadas ficaram juntas e não tinham ideia do que aconteceria a seguir. Mas inesperadamente o Scott jogou a arma por cima da ponte na água. A Amber disse que na sua mente a única coisa que gritava para ela era: "Essa é a sua oportunidade, você tá fora da van, corre!" As 3 crianças descalças começaram a fugir. Atrás delas, o Scott gritou para que elas parassem e voltassem. A Amber, ao ouvir ir correndo atrás dela, acelerou o passo. Seu agressor era maior que ela e de suas 2 irmãs, mas a Amber ainda esperava que elas pudessem vencer ele. Mas o Scott estava chegando cada vez mais perto da Brooke e a agarrou violentamente pelo braço, parando ela imediatamente. Ele disse a Amber e a Amanda que se elas não voltassem para a van, ele iria jogar a Brooke da ponte e ela nunca mais a veria. A Amber foi forçada a fazer uma escolha impossível:
se salvar e sacrificar a vida da sua irmã mais nova, ou arriscar o que aconteceria com elas se elas voltassem para a van. A Amber sabia que a única maneira de proteger a irmã mais nova e garantir que ela estivesse segura era seguir as exigências do Scott. Ela e a sua irmã Amanda começaram a caminhar lentamente de volta para Scott e Brooke. Quando eles estavam juntos, o Scott ordenou que elas voltassem para a van. A Amber disse que quando ele começou a dirigir novamente, ele virou por uma estrada e ela perguntou novamente para onde que ele estava levando elas, o que ele estava fazendo. Ele ficou agitado e começou a gritar, e então parou em um beco sem saída, e colocou as meninas para fora, e disse que elas deveriam esperar lá por 5 minutos até que ele voltasse. Todas ficaram em silêncio observando o carro de Scott ir embora. Elas não ousaram se mover até que não viram mais luzes do veículo. Depois de contar até 60 segundos 5 vezes, a Amber mandou as irmãs correrem. Ela disse às irmãs que precisavam encontrar ajuda e contar o que havia acontecido. Elas tinham que voltar para casa. Enquanto corriam pela estrada, elas viram uma casa de fazenda isolada ao longe. Mas, de repente, os faróis de um carro brilharam, bem na frente do caminho delas. Então, a Amber disse que fez as 2 meninas pularem na vala para tentarem não serem vistas. Ela disse que o carro diminuiu a velocidade e ela sabia que tinham acabado de ser pegas. Ela achou que as suas vidas tinham acabado. Amber disse que ficou petrificada. Um homem saiu do carro, mas não era o seu agressor. Em vez disso, era um fazendeiro local, que saiu e ofereceu imediatamente ajuda a elas. A Amber disse que suspirou de alívio e incentivou as irmãs a saírem dos seus esconderijos. Elas foram conduzidas para um local seguro. O homem contatou a polícia e o xerife local chegou e levou as 3 meninas para a delegacia. Elas falaram com os policiais sobre o que aconteceu. O vice-xerife Mike Harlan foi enviado à casa das crianças para obter todas as informações que pudesse. Ele disse que esperava pais ansiosos, ou pelo menos uma mãe ou alguém encontrando ele na porta. Mas quando ele chegou, tudo estava assustadoramente silencioso. Enquanto o delegado Harlan se aproximava da casa, ele percebeu que a porta da frente estava aberta. O policial anunciou em voz alta sua presença, perguntando se havia alguém em casa. Ele não obteve nenhuma resposta. Ao entrar, ele disse que ouviu o som de um rádio despertador, o apito do sistema de segurança residencial e o choro de um bebê. Conforme o Harlan entrava na casa, ele viu algo se movendo embaixo da mesa. Era um garotinho, silencioso. Ele estava em estado de choque. O menino sinalizou silenciosamente para o policial. Segundo Harlan, ele realmente não disse muita coisa. Ele meio que apontou para o quarto. Parecia haver sangue no batente da porta do quarto. Harlan empurrou a porta com muito cuidado. Ao entrar na casa, ele descobriu o corpo de uma jovem imóvel no chão. O policial deu mais um passo para dentro e percebeu 2 formas na cama. Não demorou muito para ele perceber que mais 2 corpos, um homem adulto e uma mulher adulta, estavam deitados debaixo dos lençóis, sem respirar. Ao lado deles havia um bebê chorando. O delegado verificou o resto da casa, descobrindo outra cena horrível no quarto de uma das crianças. Um garotinho estava deitado imóvel em sua cama, com sangue ao seu redor, morto, abraçado a um ursinho de pelúcia. Sem saber se havia um atirador no local, ele pegou o bebê, pegou o garotinho em seus braços e saiu da casa pela porta. De volta à delegacia de polícia do condado de Bacon, os investigadores tratavam das 3 meninas e o que tinha acontecido com elas. Amber disse que membros da família que ela não via há anos estavam lá, na delegacia. A primeira coisa que a Amber perguntou foi onde estavam seus pais, e Corey veio até ela e disse que eles estavam mortos. Ela disse que não acreditou, mandou Corey parar de mentir, mas depois a Amber olhou ao redor da sala e viu os adultos, seus familiares, todos quietos. Ela disse que soube que seu irmão mais novo estava dizendo a verdade. Sua mãe não estava mais viva. Depois de tudo que passou durante a noite, a Amber estava em estado de choque. E agora tinha acabado de descobrir que a sua mãe e seu padrasto se foram. Ela começou a chorar. Mas a Amber sabia quem tinha feito isso e queria garantir que ele fosse capturado e levado à justiça. O policial mostrou algumas fotos para ela para confirmar com a Amber quem havia sequestrado elas. As crianças descreveram o carro do sequestrador como uma van com vidros escuros. Depois de confirmada a identidade do agressor, eles partiram para a caçada. Um boletim informativo passou pelas ondas de rádio, com a precaução de que o suspeito era considerado armado e perigoso. O xerife do condado de Tumbs, Charles Durst, foi localizado e notificado da carnificina na casa dos Daniels. Com pressa, ele isolou a área de qualquer pessoa não autorizada e reconheceu como uma cena oficial de um crime. Os policiais de homicídio chegaram bem rápido, acompanhados por um médico legista, um técnico em cena de crime e um promotor público adjunto. Cada uma das vítimas, observou o legista, havia levado um tiro na cabeça em estilo de execução, e não poderia ter sido uma ameaça para o intruso. Havia tanto sangue dos quartos que as autoridades não puderam deixar de se perguntar por que não havia pegadas ensanguentadas.
Eles também encontraram vários cartuchos de espingarda 1100 Remington no chão de cada quarto onde ocorreram os assassinatos. Enquanto os investigadores do xerife e os técnicos do laboratório criminal procuravam pistas e coletavam evidências na cena do crime, nas horas seguintes o xerife e vários detetives do condado de Tumbs questionavam os vizinhos em busca de identidade do assassino. Sem que eles soubessem, as 3 crianças já haviam fornecido informações que acabaram por esclarecer o caso. Embora a identificação do assassino tenha sido feita de maneira relativamente fácil, o promotor do condado de Tumbs, Rick Maloney, disse a um grupo de repórteres reunidos às pressas que as autoridades ainda estavam investigando os relatos das meninas e divulgaram poucos detalhes. Ele disse que não tinham certeza do que desencadeou o cruel ataque noturno contra a família. Maloney disse que eles não acreditavam que tenha sido um ataque aleatório, que eles tinham a certeza de que o atirador conhecia a família. De repente, a pequena comunidade nomeada por um empresário para atacar o turismo estava no mapa. A pequena cidade, conhecida por suas decorações de Natal e exibição de luminárias em toda a comunidade, de repente ganhou vida com curiosos de fora. Tudo apontava para o inconcebível. Um homem chamado Scott Taylor entrou na casa e começou a atirar aleatoriamente sem motivo aparente. Talvez algo mais tenha acontecido. Somente o suspeito sabia naquele momento o que era essa outra coisa. Era um pensamento assustador, mas talvez uma pessoa tenha sido o alvo principal e as outras tenham sido assassinadas porque eram potenciais testemunhas. Mas se isso fosse verdade, por que o assassino não se livrou das outras 3 crianças? Certamente ele devia saber que elas poderiam identificar ele. Várias teorias foram levadas em consideração pelos detetives, como acontece em todos os casos, e cada ideia auspiciosa foi levada ao seu limite. Durante as primeiras horas críticas, a caçada humana a Scott Taylor acelerou, com patrulheiros uniformizados e a paisana investigando todo o condado de Bacon, onde ele foi localizado pela última vez, até Alma, onde a sua família morava. Os agentes do Georgia Bureau of Investigation, Jerry Roll e Bill Butler, foram enviados para Alma, onde o Scott tinha raízes. Eles disseram que atrás da casa havia uma rua e lá estava a van. Scott Taylor estava saindo pela porta da frente quando o carro da polícia parou na frente da sua casa. Eles fizeram contato visual e o Scott se virou e correu de volta para casa. Os agentes Rose e Butler pediram reforços pelo rádio e correram para os fundos da casa para evitar uma possível fuga. Nesse momento, o irmão do Scott apareceu e disse aos policiais que era o único na casa. Os detetives do xerife do condado de Bacon, que atenderam a chamada do reforço, chegaram e iniciaram uma busca na casa. Eles encontraram o Scott encolhido do porão da casa. Quando o Scott se recusou a sair, 2 policiais com armas em punho entraram e o arrastaram para fora. Eles o prenderam com base em um mandado pendente de violação da liberdade condicional. O irmão do Scott foi preso por obstrução da justiça. O Scott foi preso sem fiança na prisão do condado de Bacon junto com o irmão. Na terça-feira, dia 9 de dezembro de 1997, os serviços fúnebres da família assassinada foram realizados na primeira igreja metodista unida de Lyons. O reverendo Wood disse à enorme congregação que entrou na igreja para dizer adeus à família massacrada o quanto a família era querida e o quão covarde foi o crime cometido por Scott. Um detetive-chefe encarregado da investigação revelou que o motivo parecia ser moderadamente diferente da reconstrução. Um parente vazou para os detetives que a Jessica havia recusado um caso romântico com Scott, e que isso pode ter desencadeado o pesadelo. Embora muitos no Santa Claus não acreditassem na crescente especulação e na crescente selvageria dos rumores, isso explicaria tudo. Não seria a primeira vez que um amante rejeitado desabava sua raiva sobre uma família inteira. A primeira aparição de Scott no tribunal foi perante o magistrado do condado de Tumbs, Ezra Aaron, que perguntou ao suspeito, que estava confortavelmente algemado, se ele entendia as acusações de homicídio múltiplo, sequestro e roubo. No tribunal, horrorizado, Scott manteve os olhos baixos, enquanto ele respondia em um tom monótono, sim senhor e não senhor. Quando o Scott disse que não entendia o que podia acontecer com ele, o juiz, sem levantar o rosto dos papéis diante dele, disse que ele poderia ser executado. Uma declaração lembrada pelos agentes do Georgia Bureau of Investigation, que interrogaram Scott, foi assustadora. Sem vacilar nem um pouco, Scott disse a eles que ele havia matado todos eles. Um agente, Lee Sweet, disse que Scott não ficou especialmente emocionado com a sua confissão. Ele nem mostrou qualquer sinal de remorso. Ele disse que o Scott ficou quieto, mas respondeu desde o início que ele havia matado a família de Daniels. Enquanto os advogados de Scott tentavam febrilmente fazer com que a confissão fosse rejeitada como prova, informações em desenvolvimento foram coletadas das crianças sobreviventes que estavam sentadas em suas camisolas, desvendando uma teia de mistério para os xerifes do condado de Bacon. Caso contrário, toda essa história horrível teria se perdido na escuridão da noite. As crianças disseram que foram acordadas por tiros ensurdecedores.
Então um homem que já havia morado com eles entrou no quarto e as levou consigo em uma van estranha. Ele as levou para longe de casa e elas estavam chorando. Ele as colocou em uma estrada deserta e escura e elas ficaram assustadas. As meninas não sabiam na época a extrema monstruosidade do caso. Elas não tinham ideia de que parte das suas vidas havia desaparecido para sempre. A história de Scott, contada pelos agentes da DBI, é que ele usou uma escada no jardim para se içar até a janela do banheiro e entrar na casa dos Daniels. Ele atirou em Kim e Danny em rápida sucessão. Depois ele foi ao quarto de Bryant. E então ele atirou na Jessica enquanto ela corria em direção a ele, aparentemente para alertar seus pais. O agente especial Dean McManus disse que tudo parecia um sonho para o Scott, e que ele queria que ele e o agente Sweet entrassem em seu sonho com ele. Os relatos de Scott do dia 13 e dia 4 de dezembro foram que ele compareceu ao funeral de um bebê natimorto que ele gerou de uma mulher que ele teve um relacionamento antes. Naquela noite, ele caminhou até a casa de um amigo, onde jogaram sinuca e observaram homens jogando dominó. Ele tomou 2 cervejas. Scott disse que saiu correndo da casa, roubou a van de um amigo e depois dirigiu pela rodovia 1 até Santa Claus. Depois de entrar na casa dos Daniels, ele pegou uma espingarda semi-automática de um armário de armas no quarto de Kim e Danny, e foi procurar Jessica, a quem ele queria matar porque ela o rejeitou. Ele se lembrou de puxar continuamente o gatilho. Ele até se lembrou de ter que recarregar e de como o solavanco da espingarda machucou seu ombro, e como o barulho da explosão machucava seus ouvidos. Ele disse que atirou em Bryant em um sonho semelhante a um transe, e foi acordado quando a Jessica chamou seu nome. Após o tiroteio, ele conduziu as 3 crianças para fora de casa e para dentro da van roubada. Continuando com a sua história, o Scott disse aos policiais que se lembrava de ter dirigido até a ponte do rio Altamarra entre os condados de Aplin e Bacon, onde ele levou a menina de 10 anos para o banco de trás da van e a agrediu sexualmente, fora da vista das outras no furgão. Essa parte ele mentiu. Após o abuso, a pequena vítima aos prantos pediu que ele se livrasse da arma porque ele estava assustando elas. Então ele jogou a arma no rio Altamarra, onde ela nunca seria encontrada. Ele disse que abandonou as meninas e voltou para casa da mãe. Sweet disse que, embora às vezes Scott risse ou chorasse, ele não se afetou relativamente pelo que ele fez. Ainda segundo Sweet, ele entendia o que estava dizendo, que ele tinha toda a gama de emoções, mas a gravidade do que ele fez não. Ele era indiferente a isso. Para o massacre mais inepto e cruel que já aconteceu na história do condado de Tumbs, o especialista em pena de morte Mike Garrett, o advogado mais brilhante e procurado de Augusta, e a defensora pública Katie Palmer de Swineborough foram trazidos para o julgamento. O plano de operação seria que os advogados de defesa apresentassem uma notificação de isenção de apresentar provas sobre questões de saúde mental. Depois de conversar com Scott, Garrett disse aos repórteres que ele era fisicamente doente e mentalmente perturbado. Ele confessou, admitiu e disse que era como um sonho para ele. Enquanto o Scott estava na prisão aguardando o julgamento, a Amber processava a tragédia que tinha acontecido com a sua família. Ela perdeu a mãe, o pai, a irmã mais velha e o irmão mais novo. Tudo isso pouco antes do Natal. O Natal era uma grande festa para a família, todos os anos. Mas naquele ano, quando finalmente chegou a noite do dia 24 de dezembro, não houve celebração, não houve alegria, apenas tristeza. Foi então que a compreensão chegou. Eles não voltariam. Enquanto isso, na terça-feira, 6 de julho de 1999, enquanto aguardava julgamento, o Scott escapou da prisão, com cães rastreadores e helicópteros em seu encalço. Notícias em toda a Geórgia diziam que qualquer pessoa que cruzasse o caminho do condenado fugitivo de 22 anos corria extremo perigo. Os carcereiros que vasculhavam a sua cela encontraram 72 armas caseiras que ele havia feito desaparafusando gaiolas de arame e alarmes de fumaça e incêndio. Eles disseram que ele ameaçava rotineiramente matar os carcereiros e os outros presos que preferiam manter ele afastado. Ele não foi muito longe, foi rapidamente recapturado e devolvido para o julgamento. O julgamento foi aberto perante um júri composto por 7 homens e 5 mulheres no dia 30 de agosto de 1999, no Tribunal do Condado de Walton, do juiz Walter Macmillan. O promotor Malone disse que buscaria a pena de morte. A equipe de defesa de Scott tentou buscar a piedade dos jurados usando a defesa de doença mental. Na sua declaração de abertura, o promotor Malone pintou um quadro bizarro do suspeito. Ele disse que ele foi preso em maio por arrombar a Taylor's Treasures e roubar bonecas de porcelana, jogos de Nintendo e facas. Uma jovem mãe testemunhou que contratou o Scott para cuidar dos seus 3 filhos em troca de um quarto em sua casa. Ela disse que ele era bom com seus filhos e que ela não teria conseguido sem a ajuda dele. Ela o descreveu como uma pessoa quieta,
um viciado em TV aberta, que raramente ia a algum lugar e arrumava seu carro de vez em quando. Quanto ao seu nível mental, ela disse que ele era como se fosse um adolescente com um corpo de 20 anos. Ela disse que o viu sair em busca de emprego e que ninguém o contratava. Ela disse que não acreditava que isso estivesse acontecendo. Nos dias que se seguiram, os jurados ouviram de um lado e de outro sobre a vida difícil do Scott, ou sobre a sua recusa em aceitar a autoridade. Nascido no dia 9 de junho de 1977, ele abandonou o ensino médio na 10ª série. Ele nunca trabalhou, nunca teve um carro e nunca morou em um lugar que pudesse chamar de seu. Qualquer dinheiro que ele já teve foi roubado de outra pessoa. Apesar do seu estilo de vida impróprio, ele nunca foi preso por crimes violentos. Além de assaltar Taylor Treasures, ele roubou um veículo de 4 rodas, uma Kawasaki de uma garagem na South Church Street, e atualmente enfrentava acusações criminais em Alma. Ele estava recentemente em liberdade condicional nos condados de Toombs e Bacon por dirigir embriagado. Essa era a extensão da sua ficha criminal. Vários vizinhos dos Daniels testemunharam sobre os bons momentos que passaram pescando no viveiro de peixe de Daniels e colhendo uvas em seu vinhedo, dizendo que eles eram boas pessoas e tementes a Deus, que eles eram uma família de contos de fadas, que eles pegavam crianças que ninguém mais queria e lhe davam um lar decente. A Amber, que tinha 13 anos, teve a sua entrevista reproduzida durante o julgamento e usada como prova contra Scott. O xerife do condado de Dusty testemunhou dizendo que a única explicação em suas conversas com Scott era que ele não sabia por que ele tinha feito o que fez. Ele disse que uma equipe de mergulho que vasculhou o rio Altamaha, de 29 pés de profundidade, não conseguiu encontrar a arma do crime que o Scott disse que caiu da ponte da rodovia 1 dos Estados Unidos. Ele disse que o Scott passou um tempo em lares adotivos, mas acabou tendo que ser recolocado em uma escola estadual de tratamento especial por causa de seus problemas emocionais. O Garrett, no entanto, não conseguiu influenciar o júri que, depois de lutar contra a indecisão por apenas 20 minutos, considerou o assassino em massa culpado na sexta-feira, dia 13 de setembro de 1999. A parte da pena durou menos de 2 horas, e dessa vez eles invocaram a pena de morte. Doentio e esquelético, o Scott fungou e limpou o nariz na camisa enquanto as 4 sentenças de morte eram pronunciadas. O juiz Walter Macmillan concedeu-lhe mais 2 sentenças de prisão perpétua, mais 110 anos por 3 acusações de sequestro das 3 filhas de Daniels e 3 acusações de sodomia, abuso sexual infantil e um roubo. Os filhos restantes dos Daniels foram recolocados com os parentes. Utilizando uma metodologia quase rotineira em caso de homicídio, o departamento do xerife do condado de Toombs e o GBI conseguiram chegar ao fundo da questão, garantindo assim que a justiça fosse feita. Atualmente ele permanece no corredor da morte. A Amber disse que, contanto que ele não pudesse sair, não pudesse machucar mais ninguém, ela estava perfeitamente bem. Já se passaram mais de 2 décadas após a tragédia. Hoje, a Amber não deixa que seu passado a defina, determinada a viver a sua vida ao máximo. A mãe da Amber superou lutas pessoais para garantir que os seus filhos crescessem sentindo-se amados. Agora a Amber começou sua própria família. Ela dedica atenção amorosa ao filho, assumindo como missão recriar a bela e estimulante vida doméstica que a sua própria mãe trabalhou duro para conseguir. Ela diz que, sabendo que vai poder ver o filho crescer, é tudo o que ela quer, que é disso que ela sente falta, de ter crescido com a sua mãe. A Amber percebeu que o que aconteceu com ela quando criança não foi culpa dela, deixando de lado a raiva do passado e sabendo que isso não cria amor para sua família no presente. Ela disse que está num ponto na vida que, se ela pudesse dizer ao Scott que perdoava ele pelo que ele fez, ela o faria. Ela disse que não pode mudar o passado, mas pode tornar o seu futuro melhor para ela e para sua família. Ela disse que não vê sentido em odiar ele pro resto da vida, e que prefere ser uma pessoa melhor. Eu acho que esse foi um dos massacres mais tristes que eu já li. O fato da família se juntar para ajudar outras pessoas e isso ser o motivo das suas mortes é muito horrível. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Não esquece de deixar um like, se inscrever se ainda não for inscrito. Deixe um comentário para saber o que vocês acharam do caso. Compartilhem com quem vocês acham que pode gostar desse tipo de conteúdo. Ative os sininhos das notificações para saberem sempre que eu publicar vídeos novos. Lembre de ser respeitosos nos comentários, por favor. Fiquem bem, se cuidem e beijos.